Esta é a história de um povo que, há milênios, ajudou a moldar o destino de civilizações inteiras, da Índia até a Europa. Mas esta é também a história de como sua identidade foi sequestrada, sua imagem distorcida e seu nome transformado em uma arma. Uma arma que culminaria em uma das maiores tragédias da história humana. Vamos agora desvendar as duas faces dos arianos, a realidade histórica e o mito fabricado. De um lado da nossa análise temos um povo real, pastores que viveram nas vastas estepes ao norte do Mar Negro por volta de 4.500 anos antes de Cristo. Eles deixaram um legado concreto, túmulos, armas, cerâmica e um impacto genético e linguístico que perdura até hoje. Do outro lado temos uma fantasia, uma construção política do século XIX que imaginou uma raça superior de cabelos loiros e olhos azuis supostamente destinada a dominar o mundo. No século XX, essa mentira foi transformada em política de Estado, e o resultado foi o Holocausto. Vamos então contar ambas as histórias. Para compreender a verdade, precisamos começar pela ciência. Neste primeiro ato, vamos seguir os passos de arqueólogos, linguistas e geneticistas na busca incansável pelo povo real que existe por trás do mito. Primeiro, o nome. A palavra ariano vem do sânscrito Arya, que significa nobre. Era um termo cultural usado por povos indo-iranianos para se autodesignar, não uma descrição racial. Para evitar a imensa carga histórica e a confusão, os acadêmicos modernos usam um termo muito mais preciso, proto-indo-europeus, ou, pela sigla em inglês, PIE. Eles são os falantes do idioma ancestral do qual descendem mais de 400 línguas, incluindo o português que falamos neste exato momento. A questão então é onde exatamente viviam essas pessoas. A teoria mais aceita hoje, conhecida como a hipótese Kurgan, nos leva para as imensas estepes Póntico-Cáspias, um corredor de pastagens que se estende da atual Ucrânia ao Cazaquistão. Formulada originalmente pela arqueóloga Marija Gimbutas e refinada pelo historiador David Anthony, essa teoria é hoje o nosso melhor mapa para a pátria original dos proto-indo-europeus. O que é fascinante nesta hipótese é como 3 campos científicos, trabalhando de forma independente, chegaram à mesma conclusão. A linguística reconstrói um vocabulário que fala de pastores, de cavalos, de rodas. A arqueologia, por sua vez, encontra exatamente isso na chamada cultura Yamanaya, que floresceu naquelas estepes e enterrava seus mortos em túmulos monumentais, os kurgans. E mais recentemente, a genética, com estudos liderados por pesquisadores como David Reich, confirmou através do DNA antigo que as populações da cultura Yamanaya migraram em massa para a Europa, deixando um marcador genético específico, o R1A, que traça essa jornada com precisão. O consenso acadêmico hoje é robusto. Como sintetizaram os especialistas David Anthony e Don Ringe em 2015, evidências arqueológicas e linguísticas convergem em apoio a uma origem das línguas indo-europeias nas estepes Póntico-Cáspias por volta de 4.000 a.C. A ciência havia encontrado o povo. Mas será que ele se parecia com o mito? E é aqui que a ciência nos reserva uma de suas maiores ironias. Por mais de um século, uma imagem específica foi propagada. Um povo alto, de pele clara, cabelos loiros e olhos azuis. Mas o que o DNA antigo, extraído de seus ossos, realmente nos diz? A resposta, baseada em estudos publicados em periódicos como a Nature e a Science, é uma demolição completa do mito. Análises de centenas de esqueletos da cultura Yamanaya, conduzidas por equipes de geneticistas como David Reich, Josef Lazaridis e Wolfgang Hack, revelam uma população com cabelos predominantemente castanhos, olhos majoritariamente castanhos, um tom de pele intermediário e uma estatura média, porém robusta. A imagem do ariano nórdico era uma projeção, uma fantasia sem qualquer base na realidade genética daquele povo. Sua sociedade era pastoril. A riqueza era medida em cabeças de gado. Foram pioneiros em 2 tecnologias que mudaram o mundo: a domesticação do cavalo para montaria e a invenção do carro de rodas. Eram organizados em clãs patrilineares e sua religião, reconstruída através da mitologia comparada, era centrada em um deus supremo do céu, cujo nome reconstruído é Daias Pter, o Pai Céu, ancestral direto do Zeus grego e do Júpiter romano. Mas o legado mais duradouro desse povo é, sem dúvida, sua língua. Embora o idioma original tenha se perdido no tempo, seus descendentes estão por toda parte. Hoje, mais de 3 bilhões de pessoas no mundo falam uma língua que deriva diretamente daquele antigo idioma falado nas estepes há 6.000 anos.
Podemos imaginar ondas de migrações há mais de 4.000 anos, transformando a face da Europa. Eles não trouxeram apenas seus carros de guerra, eles trouxeram as sementes de quase todos os idiomas falados hoje no continente. Seus deuses do céu se tornaram Zeus, Júpiter, Odin, e sua estrutura de clãs guerreiros ajudou a moldar a aristocracia europeia por milênios. É aqui que a nossa história toma um rumo sombrio. Deixamos para trás a arqueologia e entramos no perigoso terreno da ideologia. Vamos ver como um conceito científico foi sequestrado, distorcido e, por fim, transformado em uma arma de extermínio em massa. O processo começou de forma inocente. Em 1786, o linguista Sir William Jones identificou uma família linguística comum, uma brilhante descoberta científica. Mas no século XIX, intelectuais como Arthur de Gobineau começaram a misturar linguística com teorias raciais pseudocientíficas. Mais tarde, Houston Stewart Chamberlain ligou especificamente os arianos aos alemães como uma raça superior. O passo final foi dado por Adolf Hitler que, em seu livro Mein Kampf, solidificou essa teoria racial como um pilar de sua ideologia política. O ponto crucial aqui é o sequestro da palavra. O termo ariano, que era uma autodesignação cultural de um grupo específico de povos, os ingronianos, foi extrapolado de forma indevida para nomear uma suposta raça biológica pan-europeia. Uma hipótese linguística foi, assim, transformada em uma teoria racial que, embora carecesse de qualquer evidência, se encaixava perfeitamente na narrativa que estava sendo construída. Com essas palavras, Hitler solidificou o mito como doutrina de Estado. Para ele, os arianos, que ele identificava com os alemães e os povos nórdicos, eram a raça senhora, a única responsável por toda a civilização, e a preservação dessa suposta pureza racial tornou-se o objetivo supremo da política nazista. No entanto, a teoria era um castelo de cartas, um sopro de lógica e tudo desmoronava. A própria liderança nazista, Hitler, Himmler, Goebbels, era uma caricatura do ideal físico que pregava. A maioria da população alemã também não se encaixava. A teoria era flexível quando conveniente. Os japoneses, por pura necessidade política, foram declarados arianos honorários. E ignorava fatos óbvios. Os povos eslavos, considerados sub-humanos, falam línguas indo-europeias. No fim, nem a própria ciência racial nazista conseguiu provar o que defendia. Após a catástrofe da guerra, a ciência séria retomou o seu lugar. Nesta sessão final, apresentamos o consenso acadêmico moderno, o veredito definitivo sobre a distância abissal entre o povo real e o mito nazista. O arqueólogo J.P. Mallory, uma das maiores autoridades mundiais no assunto, é categórico. Não há qualquer evidência de que os proto-indo-europeus se chamassem de arianos. Associar o grupo linguístico a uma identidade étnica específica é um erro fundamental. Da mesma forma, o geneticista David Reich, cujo trabalho com DNA antigo foi revolucionário, afirma que a história humana é uma história de migração e mistura constantes. A genética moderna não apenas refuta, mas demole completamente a noção de pureza racial, mostrando que as populações europeias são o resultado de múltiplas camadas de miscigenação ao longo de milênios. O contraste, portanto, não poderia ser mais gritante. De um lado, a ciência nos mostra um povo real, originário das estepes, definido por sua língua e cultura. Do outro, um fantasma ideológico, imaginado no norte da Europa, definido por características físicas inventadas e uma suposta superioridade. A base de um é a evidência, a base do outro, o ódio. Como concluiu o historiador Patrick Wyman, os teóricos raciais estavam simplesmente errados em termos acadêmicos. Mas esse erro acadêmico teve consequências tragicamente reais e devastadoras no mundo. Esta é a essência da história. Um povo pastoril, historicamente significativo por sua língua e suas inovações, foi despojado de sua realidade e transformado em um espectro, uma fantasia racista usada como justificativa para o assassinato em massa. Os proto-indo-europeus viveram há 6.000 milênios, uma distância de tempo quase inimaginável, mas o mito assassino construído sobre seu nome é assustadoramente recente. Suas ruínas ainda fumegam em nossa memória, e a lição sobre como a história pode ser distorcida e usada para justificar o ódio permanece hoje mais vital do que nunca.